Nós voltamos falando de El Niño, que é um fenômeno climático que aumenta a temperatura do Oceano Pacífico e pode gerar, gente, impactos fortíssimos no agronegócio. E quando se trata de impacto no agronegócio, o Brasil já se levanta preocupado. Aqui temos preocupação não só com as lavouras, mas com a performance das safras e tudo mais, mas como no final das contas isso tudo pode acabar impactando no preço dos alimentos, no preço dos produtos. Para tratar um pouco dessa preocupação que começa a criar um alarme aí no mercado como um todo, a gente recebe aqui hoje uma participação especial do CNN Agro, a nossa Isadora Camargo, âncora do CNN Agro. Bem-vinda, minha querida. Obrigada, Thaís. A gente precisa criar uma crise no agronegócio para a Isadora vir aqui arrumar um tempinho para a gente. Não vou, eu adoro falar de coisa boa, mas o assunto não é tão agradável assim, mas é um alerta. Não é. Então, isso que eu queria te perguntar, Isadora, brincadeiras à parte, é muito sério isso, porque todo mundo já sabia que o El Niño ia chegar. Agora, os modelos de tentativa de previsão ali da intensidade desse fenômeno estão indicando que ele pode ser um dos mais fortes em não sei quantos anos? 140 anos. Algumas pesquisas de meteorologia estão falando que esse El Niño vai ser mais severo nesse século, né, nesses 140 anos, principalmente por causa das mudanças climáticas. Olha só que interessante, né? O NOAA, que é a entidade norte-americana que faz essas revisões e essas projeções de modelo meteorológico, indica que o El Niño, a partir dos próximos meses, tem 30% de chance de ser muito forte, 37% de chance de ser forte. Isso já é inevitável para dizer que teremos consequências graves sobre a produção de alimentos, sobre o desenvolvimento das lavouras e até o preço dos alimentos no futuro próximo, 26, final de 2026, 27. Porém, o que eu conversei com meteorologistas é que mesmo que o NOAA faça revisões e volte atrás, porque observe que o Oceano Pacífico, onde fica todo esse calor que provoca o El Niño, mude, todo o impacto de aquecimento global acumulado nos últimos anos vai deixar um El Niño mais intenso em 2026. Por isso que o sinal é um sinal amarelo para vermelho. É um alerta já a partir do segundo semestre e que impacta todo o Brasil de uma maneira muito diferente. Como sempre, o El Niño dá chuvas mais fortes no centro-sul do país e depois uma seca muito severa naquela região norte e nordeste, principalmente no chamado Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Bahia, Piauí. E aí a gente tem nessas regiões concentração produtiva muito importante do país. Estamos falando de alimentos que vão para exportação, mas também alimentos que mantêm a cadeia doméstica em dia. Então, quero falar para vocês aqui de alguns alimentos que estão num risco de curto prazo. Culturas de inverno, trigo do sul do país, milho segunda safra, que já está plantada, são os dois alimentos de maior alerta. Por quê? Por favor, continua. Eu achei que você estava terminando e ia te perguntar de preços, mas, por favor, pode concluir. O motivo desses dois é que as chuvas já vão começar a acontecer e elas também têm aí uma projeção de intensidades diferentes dos estados do Paraná, Santa Catarina, mas mais Paraná e Rio Grande do Sul. A depender da intensidade dessas chuvas, a gente vai ter um problema de colheita e isso é qualidade de grão e isso é custo na agroindústria e esse custo vai ter que ser repassado para o consumidor. Então, nós estamos falando aqui de um fenômeno climático que acontece há muitos anos, que pode ser potencializado em função do aquecimento global, que afeta não só a quantidade, mas a qualidade da safra. Então, nós temos dois choques aí. Nós temos choque de oferta pelo lado da quantidade e temos um choque de oferta pelo lado da qualidade do que vai sair do solo em função desse fenômeno. A inflação de alimentos já é uma preocupação, Isadora. Você já esteve no hora H tratando disso. Hoje eu estava olhando, o Bradesco soltou um relatório fazendo exatamente a leitura dos riscos do El Niño. Soja já está com um aumento de 15% esse ano, arroz com mais de 30% esse ano. Então, assim, a gente já dá como certo um impacto inflacionário? Sim, um impacto inflacionário que vai ser gradativo em 2026 e pior em 2027. Hoje, escutei, inclusive, de uma meteorologista, esse impacto de 2027 que nos chama a atenção, porque enquanto a Fazenda e até as projeções do Ministério da Agricultura, que a inflação de alimentos tenda a desacelerar até o final do ano,
O que acontece se o El Niño, né, causar tudo isso que a gente comentou aqui, esse impacto de desaceleração não vai acontecer. Então, vai ter uma compensação ao revés. E aí a gente vai ter uma inflação para o final do ano, especialmente outubro, novembro e dezembro, muito maior para alguns alimentos. E aí, isso vai entrar em 2027 com o preço de alimentos da cesta básica mais caros do que a gente está vendo agora. E aqui, gente, a política se mete nisso tudo, né? E sabemos que preço de alimentos em ano eleitoral pega bastante. Isadora, obrigada. Volte para nos atualizar do que está acontecendo. Boa noite para você. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos.